acho que existem espaços, né, na normalização que foi feita desse campo das relações étnico-raciais, que o movimento negro por si só ele não consegue, né, dar conta. E por que ele não consegue dar conta? Porque nesse processo, né, o termo diversidade ele passou a recobrir todo um campo, né, que não existia no Brasil, associado à questão da diversidade étnico-racial. Então, o termo diversidade étnico-racial, ele se ampliou para além da questão do negro, especificamente. Então, essa é uma fatura que a gente pode comprar na sociedade brasileira. Né? Eu fico bastante entusiasmado quando eu vejo que essa agenda, mesmo que de forma segregada, né, ela está espalhada por todo o país, né, uma diferenciação interna de práticas que vão desde de uma peça teatral que diz que está implementando a Lei 10.639, né, até o surgimento de mestrado e doutorado na área de diversidade, né, quer dizer, esse campo que se estende, ele é um campo maravilhoso do ponto de vista prático. Né? Agora, do ponto de vista de como isso se transforma num conhecimento sobre a mudança cultural, né, que está ocorrendo no país, a partir da temática étnico-racial, isso não segue o mesmo movimento, eu diria, das práticas. E apesar das conquistas da institucionalidade, essa institucionalidade ainda é muito frágil, com baixo poder de influência nas políticas duras, educacionais, a gente chamando de políticas duras, entre aspas, como a política curricular, a política de financiamento, a política de avaliação, que hoje tem um lugar super, né, importante. Hoje, a principal forma do Ministério da Educação no sistema federativo induzir políticas é a combinação da política de avaliação, que hoje está centrada no chamado IDEB, com a política de financiamento. Bom, no debate público, né, na última década, nós pudemos observar, como também já foi tocado aqui por Sidney e Walter, as diferentes faces do racismo, né, nesse debate público. A agressividade e os embates mobilizados pelas ações afirmativas no ensino superior, né, ou seja, a explicitação, de forma, né, como a gente participou, assistiu, o aparente reconhecimento da legitimidade da LDB alterada pela 10.639, então parece que ela não mexe com o status quo, ela é mais facilmente, né, assimilada, como também Cida trouxe isso, mas é uma aparente, porque a gente sabe os conflitos que a 10 gera nas escolas, nas comunidades, no sistema de ensino, mas ela em vários eventos com gestores educacionais, tem lá uma sala para tratar da 10, ou seja, esse reconhecimento da legitimidade, mas é algo periférico, né? As lições aprendidas, o que o professor destaca, é importante de valorizar a diversidade, o estudo do continente africano e o combate ao racismo, né? Então, as parcerias como elemento importante, a necessidade de criar novos recursos e metodologias e a participação no projeto político-pedagógico da escola, né? O que o professor diz que deveria ser evitado? Livros ultrapassados, a gente ainda observa, tem assim um bloco de, sei lá, 10 livros, 15 livros, que são aqueles batidos. Hoje tem uma grande disponibilização de materiais, mas tem várias razões para dizer que os professores ficam só em 10, 15 livros, que são aqueles Ana Maria Machado, enfim, que a gente precisa, vamos dizer, se é para pensar estratégias de institucionalização melhor da lei, uma delas é essa. Como é que aquela gama de materiais produzidos sobre o tema pode ganhar visibilidade para ser utilizado pelos professores? Ampliar a interdisciplinaridade, eles percebem que isso ajuda a institucionalizar as práticas, né?
O registro das atividades, os professores também destacam isso como um elemento importante. Às vezes você faz coisas muito interessantes, os alunos trazem coisas interessantes, você precisa fotografar ou você precisa anotar para acompanhar o progresso e a mudança disso. E a busca do maior apoio financeiro, isso é uma coisa importante, porque embora esteja no projeto político-pedagógico da escola, muitas vezes a escola não designou recurso para isso. E muitas vezes é como se esse tema ainda é um tema trabalhado como se fosse um apêndice. Bom, mas o meu argumento é que a gente não tem problemas em marcos legais, a gente tem problemas hoje, né, de fazer com que as entidades, as organizações, né, da sociedade civil organizada, né, passem a utilizar os instrumentos, né, que estão disponíveis. Passem a utilizar os instrumentos que estão disponíveis para se organizarem para a luta num outro plano. Então, pela importância que a gente tem, outras organizações têm aqui, eu acho muito importante que nós, do movimento negro, nós, junto com organizações brancas, possamos sentar e olhar o que foi, por exemplo, 10 anos da lei. Avaliar 10 anos da lei, queria saber quanto de dinheiro apareceu nesses 10 anos. Para onde foram os recursos nesses 10 anos? Né? Como é que foi? Esses recursos dialogaram com aquela demanda do movimento negro? Não dialogaram. Dialogaram, sim, dialogaram. Ok. Várias pessoas que têm trabalhado com esse tema ao longo do tempo, e um dos temas nossos foi esse: a gente vai abrindo as portas sem parar, cria espaço, cria recurso e não monitora a ausência do movimento negro depois na gestão, na implementação, na operacionalização. Que tipo de formação esse novo cenário necessita? Esse é um debate fundamental. Esse novo cenário, ele precisa de um outro tipo de formação. Não dá mais para a gente dizer, né, que a lei, né, as diretrizes e o plano, né, atacam só a discriminação racial, o preconceito e o racismo. Atacam sim, mas a lei, as diretrizes e o plano, eles abrem um desafio que é de outra natureza. É como é que você constrói uma educação antirracista. E construir uma educação antirracista não se resume ao campo das ciências humanas. Por um lado. Por outro lado, abre um debate que é central em torno da formação de professores, por exemplo. Que tipo de formação de professores nós estamos fazendo? Eu acho que, para fazer uma fala sintetizadora, o que está em jogo, né, nas escolas hoje é a construção de uma educação antirracista que não se constrói só na base da escola. Se constrói quando a gente pensa a educação enquanto sistema. A valorização da cultura afro-brasileira, né, e indígena. E aquilo que ninguém mexe, ou não consegue mexer, que é uma discussão espinhosa, mas que ela tem que ser feita, é que tem que mexer na matriz, ou criar-se uma matriz curricular mínima. É necessário a gente avançar na questão das condições institucionais, né? Porque podem mudar as caras, as pessoas, né, que estão lá, mas não necessariamente a gente consegue fazer uma mudança se a gente não refletir e aprofundar o debate sobre que institucionalidade é essa e como a gente disputa essa institucionalidade. O desafio é como essas diretrizes que nós conquistamos na última década, que muitas vezes são tratadas como cereja do bolo, possam entrar nessa base nacional comum curricular, essa que vai valer. E como isso vai dar base, inclusive para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, vai dar, ou seja, para a Política Nacional de Formação. Muitas coisas estão costuradas a essa base nacional comum curricular. Então aqui a gente destaca a importância da gente avançar nessa disputa, né, participar ativamente dessa disputa da base nacional comum curricular.
eu acho importante a gente destacar sempre a 10.639, porque ela é um marco político, né, de conquista do movimento negro, do movimento social. Mas no plano jurídico também é importante a gente não deixar de lembrar e de enfocar que quando a gente fala da 10.639, na verdade nós estamos falando da LDB. E isso não é só uma questão de interpretação, não é só uma questão de isso ou menos importância aí, como poderia parecer, mas sim a gente falar da espinha dorsal na educação do país. É disso que a gente está falando quando a gente fala da 10.639. É importante a gente fugir de um isolacionismo nessa questão, como se fosse um gueto mesmo, algo separado, e na verdade não é, ela modificou a LDB, né? Assim como a 11.645. Nós não estamos aqui conversando simplesmente sobre uma questão educacional. Nós estamos falando de uma questão muito mais ampla do que isso. Nós estamos falando de mercado de trabalho, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de inserção do negro no espaço de poder. Então, eu não acredito que alguém que tem uma educação inclusiva e se torne policial vai entrar no ônibus e vai abordar tão somente os negros ou violentamente os negros. Eu não acredito que alguém que tem uma educação inclusiva vá contratar pessoas e vai dizer, tu vai ganhar menos porque tu é negro e tu menos ainda porque tu é negra e mulher. Então, são dois marcadores sociais que te prejudicam. Então, senhores e senhoras, o nosso desafio é bem maior do que parece. E nós não estamos encontrando eco. Nós já temos, em verdade, na situação que estamos, nós estamos negando aos nossos jovens, né, crianças e adolescentes, brancas, negras e de outras etnias ou raças, o direito fundamental a uma educação de qualidade. Isso é um ponto primeiro. E a União, que deveria cobrar, também não cobra, porque não faz. E a União deveria fazer também, porque a União tem estabelecimentos federais, do ensino federal. E o que a União faz, ao meu ver, é mais grave. Para quem gosta do termo eficiência como eu, é uma coisa quase que imperdoável. Eu queria fazer uma contextualização sobre essa discussão na perspectiva do desafio estratégico mais amplo que nós temos tido na ação educativa, que é o desafio de articular as discussões do campo educacional, do direito à educação, em relação ao sistema de justiça. Ou seja, como é que nós podemos, do ponto de vista de uma organização, que é uma organização do campo educacional, utilizar e nos articular com o sistema de justiça para que ele seja, esse sistema de justiça entendido como o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, as organizações dos advogados, né, que ele seja um aliado na ampliação de direitos ao máximo possível, ou seja, para que ele seja um fator de progresso, de promoção de direitos. Você não tem outro jeito a não ser judicializar, reclamar para a polícia, então eu não tenho problema nenhum com a judicialização. Eu vou querer judicializar tudo, porque não vejo outra forma, porque senão você fica nessa conversa, que em muitos momentos é. Se você for ver em alguns lugares aí, o cumprimento da 10.639 é uma capoeira no 13 de maio, um sambinha no 20 de novembro, e um monte de gente com muito dinheiro, com muito emprego, mas que não chega na escola. Eu tenho muita bronca quando eu vejo o pessoal dizendo assim, o direito está a reboque das mudanças sociais. Não está não, é falta de advogado, né? É falta de investimento em advocacia. Mais uma convenção que faz parte, né, desse cenário em que se coloca a lei, que é a relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino, traz também o mesmo diálogo, traz também a mesma lógica. E é importante falar que, assim como a LDB, aqui nós estamos falando de algo que tem força normativa no país. Quer dizer, do ponto de vista extrajudicial, você tem muito mais. Eu não esgotei aqui as ferramentas, mas me parece fundamental essa articulação de requerimento a órgãos do Poder Executivo. Então, para além do Judiciário, a gente tem a possibilidade sempre de pressionar e dialogar com o Poder Executivo, quanto isso é importante e pouco utilizado, e com o Poder Legislativo, que a gente sempre parece esquecer de uma função que é típica do Poder Legislativo também, que é a fiscalização.
Porque, de fato, não se trata só de uma questão jurídica, o direito tem sua limitação nesse debate. E, como a gente bem sabe, justamente as nossas leis que são aquelas que, de repente, não pegam. Não é comum essa expressão, uma lei que não pega? Então, há um limite do direito colocado nessa questão e que, de fato, apresenta essa tensão entre essa ideia daquilo que passa para além do direito, digamos, a se implementar a Lei 10.639, mas uma ideia de que aquilo que não faz parte dessa ideia tradicional de serviço público de educação ou dos outros, tudo aquilo que não faz parte desse cenário já produzido, de fato, seria uma valorização da diferença como um enfraquecimento. E é isso que precisa ser abordado, discutido e superado no país, a meu ver, aí, para que a gente pudesse ter uma implementação mais duradoura aí da Lei 10.639 mais concreta. Portanto, é comum e é até natural que a gente faça representação no Ministério e mas ninguém entendeu, ninguém sabe fazer, ninguém quer, ninguém levou adiante. Isso não é tão importante assim. Porque os nossos valores, esses valores, não estão lá. Por isso que a gente não pode ver as questões compartimentadas. Todas essas questões outras vão redundar nessa ineficiência que falei lá no início, ou ineficácia. Uma questão que nós queremos avançar é a questão de oferecer parâmetros objetivos de cumprimento da LDB modificada. Porque uma grande questão é isso: se responde aos inquéritos, se responde, estamos cumprindo, temos uma semana da Semana das Relações Raciais, o Seminário X, a Formação Y. Nós queremos produzir, justamente com esses atores do sistema de justiça hoje, juntamente com eles, alguns parâmetros objetivos, quase como a nossa atuação no sistema de justiça nos ensina muitas coisas. Às vezes, simplificar a linguagem e objetivar o que deve ser observado facilita a atuação desses atores. Eu só queria apontar o seguinte: tendo eleito a via da auditoria promovida pelo Tribunal de Contas do Estado, percebe-se que houve a criação de um modelo de controle oficial e social, com potencial de crescimento e de eficácia. Ele tem gerado crescimento pessoal e institucional e chegou a patamares de retorno por parte de gestores não visto até então. Além disso, militantes sociais têm percebido a necessidade de agregar conhecimentos jurídicos e de outras naturezas às suas ações. E as instituições notam a necessidade de estarem mais permeáveis às interações com o meio social. Portanto, mais do que alcance de metas pontuais, gera-se um crescimento sustentável e estimulador. A nossa visão ainda não é uma visão hegemônica, mas essa é uma agenda essencial para que nós consigamos, inclusive no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, essa movimentação que a gente tem feito, via incluir no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, esse como eixo, não como eixo complementar, um eixo da diversidade, um eixo, enfim, como se fala nas diretrizes curriculares, o eixo da diversidade, mas como uma dimensão central da avaliação educacional e das bases curriculares nacionais que começam a ser disputadas muito fortemente. Talvez a disputa política mais importante no próximo período seja justamente essa disputa sobre o conceito de qualidade educativa e o lugar da diversidade nas bases curriculares e nos indicadores de qualidade da educação.